Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galera do 7º ano. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Arli tá morrendo de saudade, né? Então, pessoal, finalizando mais um livro, né? O livro 2 terminando. E nesse vídeo, como a gente já fechou aí o capítulo 10, eu vou fazer esse vídeo com as correções do capítulo 10, tá? Então, vai ser um vídeo pequeno, com toda a correção aí do capítulo, né? Esse capítulo veio com poucas atividades, tá? Mas é isso. Na página 94 da apostila de vocês, tá? Tem aí, ó, explore seus conhecimentos. Tem a primeira questão, assinale verdadeiro ou falso, né? E depois está pedindo para reescrever as afirmativas falsas, né? Na questão A, diz o seguinte: a região centro-oeste passou a ser ocupada a partir da construção de Brasília. Isso é verdadeiro, gente? Ou falso? Galera, isso é falso, tá? A região centro-oeste não passou a ser ocupada aí a partir da construção de Brasília. Vocês voltarem lá ao conteúdo, como eu falei para vocês nos vídeos sobre o assunto, essa questão de que muitos acham, né? Muitas pessoas acham que Brasília, a região centro-oeste passou a ser ocupada a partir da construção de Brasília. E não é verdade, tá? Então a resposta é falsa. Na letra B, a ocupação da atual região centro-oeste iniciou-se ainda durante a colonização do Brasil pelos portugueses, mas foi impulsionada, sobretudo, a partir dos anos 1950, com a construção de Brasília, abertura de estrada e implementação da agropecuária. Resposta verdadeira. Letra C. A agropecuária é hoje uma atividade de grande importância para os 3 estados do Centro-Oeste. Correto, né? A gente falou disso durante o conteúdo. A importância da agropecuária, né? Dessa atividade dentro dessa região. É verdadeiro. Letra D. O agronegócio no Brasil não pôde ainda ser considerada uma atividade próspera, principalmente por não possuir um mercado consumidor expressivo, tá? A resposta é falsa. E vamos fazer a correção das questões A e D. Na questão A vai ficar assim, ó. Apesar de a construção de Brasília ter dado novo impulso à ocupação do Centro-Oeste, a região passou a ser ocupada ainda durante o período colonial, com a descoberta de metais e pedras preciosas. Antes dos colonizadores da atual região, viviam os indígenas, tá? Então teve toda essa situação aí que desmente, né, o pensar de muita gente achar que Brasília passou a ser a região centro-oeste passou a ser ocupada com a construção de Brasília, tá? Então, fizemos aí estou fazendo com vocês a correção da letra A. A próxima é a D. Vai ficar o seguinte: o agronegócio é a principal atividade econômica do Centro-Oeste e de grande expressão no país. O Centro-Oeste fornece principalmente para a região Sudeste e exporta para diversos países, tá? Então aí mostra, né, a importância dessa atividade dentro da região Centro-Oeste e até mesmo para as outras regiões, como o Centro-Oeste, como o Sudeste do Brasil, ok? Na número 2, explique de que maneira a localização geográfica do Centro-Oeste favorece economicamente a região. Resposta: a posição geográfica do Centro-Oeste favorece contato com outras regiões, como a região Sudeste, tá? A mais desenvolvida, populosa e industrializada do país. E as regiões Norte e Nordeste, que vêm experimentando os elevados níveis de crescimento econômico nas últimas décadas, né? Ou nos últimos anos. Isso faz com que o Centro-Oeste se intensifica a sua produção agropecuária, tá?
desenvolvida e contribui para o crescimento econômico do Brasil. Além disso, o Centro-Oeste faz fronteira com alguns países da América do Sul, o que aumenta o seu potencial econômico, tá? Isso que eu tô falando para vocês como resposta tem lá no conteúdo, tá? Vocês podem aí tá voltando ao conteúdo para achar essa que eu tô colocando de maneira simplificada a resposta, mas vocês podem voltar lá para vocês colocarem aí mais algumas coisinhas caso queira, tá? Mas quem tiver fazendo a correção somente através desse vídeo vai conseguir fazer numa boa. Pode colocar somente o que eu estou falando para vocês. Na número 3, que modificações na organização política administrativa foram feitas nos territórios dos estados do Mato Grosso e de Goiás? E quando eles aconteceram, tá? A gente falou disso lá no conteúdo, tá bem separadinho lá no conteúdo, falando desses acontecimentos, né? Dessa organização política administrativa. Então vamos lá. Em 1977, o Mato Grosso foi desmembrado em 2 estados, surgindo o Mato Grosso do Sul. E em 1988, Goiás foi desmembrado, levando ao surgimento do estado de Tocantins, que passou a fazer parte da região norte do país, tá? Também tem no conteúdo. Toda essa resposta que eu tô passando para vocês tá lá no conteúdo de vocês. Na questão 4, a região centro-oeste não faz divisa com o seguinte estado: Rondônia, Roraima, Bahia, Paraná e Pará. A resposta correta é Roraima, tá? O centro-oeste, a região centro-oeste não faz divisa com o estado de Roraima, beleza? Na 5, tem uma foto, né? Tem aí, ó, caminhões, acho que é soja, né? Carregando aí com a soja. E tem uma pergunta aí, ó. Que elemento da imagem possibilita afirmar que se trata de agronegócio, tá? É uma resposta pessoal que vocês, ao olhar a imagem, tá? Vocês vão saber responder essa questão, tá? Então, é uma resposta aí pessoal que vocês vão fazer nessa pergunta. Letra B. Explique qual é o papel do Centro-Oeste nesse tipo de atividade econômica. A região se destaca como a principal produtora de soja do Brasil, tá? A gente também falou disso no conteúdo. O Centro-Oeste se destaca, uma das atividades que se destaca dentro da região Centro-Oeste, tá? É a produção de soja, beleza? Tem mais questões. Questão 6, página 96. Tem aí, ó, Centro-Oeste, evolução política administrativa em números de municípios criados de 1940 a 1980, tá? Tem uma tabela para vocês olharem aí, tá? Dentro dos estados, por ano. O que a tabela mostra? A tabela mostra a evolução política administrativa das unidades da federação que compõem a região Centro-Oeste, indicando o aumento de número de municípios criados na região Centro-Oeste do país. Letra B. Em quais períodos houve maior mudança? Aí é só vocês olharem, né? Mas já que já estou aqui com a correção, vamos lá. Houve maior aumento de município entre os anos 1950 a 1970. C. Que razões explicam essa evolução? A evolução ocorreu, sobretudo, em razão do desenvolvimento de atividades agropecuárias, incentivada pelo governo federal, da construção de Brasília e de rodovias, integrando a região ao restante do país. Quando eu falei lá no conteúdo, eu falei para vocês que uma das preocupações do governo foi fazer realmente essa integração, né, da região Centro-Oeste com as demais regiões do país, né? Por isso que foram feitas aí
as rodovias, né, a importância das rodovias dentro da região para ver o escoamento, principalmente desses produtos, dessa mercadoria que é produzida, né, dos produtos produzidos dentro da região centro-oeste. Cite as principais características da agropecuária na região centro-oeste. Eu estou falando da letra D. A monocultura, o latifúndio e, sobretudo, o emprego de alta tecnologia, tá? Também falei disso na explicação do conteúdo. Grandes produtores dentro da região centro-oeste investem altamente em tecnologia, tá? Com maquinários pesados para ser usado aí nas atividades agropecuárias, tá bom? Na letra E, explique a evolução política administrativa do Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem mencionar que o estado foi criado em 1977 a partir do desmembramento do Mato Grosso e que, por este motivo, na tabela lá do número 6, só aparece município desse estado a partir da década de 1980, tá? Porque ao olhar a tabela, vocês, né, vão achar essa diferença realmente, porque só começa a aparecer a partir de 1980, tá? Então eu estou passando aqui para vocês a resposta. A número 7, página 97, tem aí, analise e compare os mapas, comentando a evolução da malha rodoviária do Centro-Oeste e sua importância para a região. Então tem os mapas, né? Período de 1960, 1970 e 2017. São os 3 mapas aí mostrando a diferença de como começou em 1960, foi evoluindo, chegando aí em 2017. Percebe-se que a diferença é muito grande, tá? Então, vamos aí à resposta dessa questão, da número 7. A partir dos anos 1960, observa-se grande evolução do número de rodovias que cortam a região centro-oeste. A transferência da capital do Brasil para Brasília e a construção de rodovias ligando a outras regiões do país foram grandes passos para intensificar a ocupação do interior do Brasil, a possibilitar sua integração com as dinâmicas regionais litorâneas. Após a década de 1970, a intensificação das atividades agrícolas e agropecuárias demandou a construção de novas rodovias, tá? E isso, ao longo do tempo, né, ao longo das décadas aí, a construção de novas rodovias se tornou essencial para ligar, né, ao Centro-Oeste às demais regiões. A questão 8, leia o trecho a seguir. Tem aí falando, né, da estrada de ferro que atingiu Anápolis em 1935, tá? Então, vocês leiam com calma o texto, tá? É um trechozinho bem pequenininho. E tá perguntando aí, por meio do texto e dos seus conhecimentos sobre o assunto, pode-se destacar que a construção de estrada, letra A construção de estrada de ferro estimulou o início da industrialização de Goiás. B, os cultivos de produtos como café, o arroz, milho, a cana-de-açúcar foram impulsionados com a construção de ferrovias, já que possibilitava o escoamento da produção. C, a estrada de ferro foi construída antes da criação de Goiânia como a capital do estado. D, a mão de obra usada para a exploração de jazidas de ouro foram integralmente utilizada para a construção de ferrovias. E letra E, a ferrovia foi construída para atender às necessidades da população, que já era de mais de 300 mil habitantes antes da sua inauguração. A resposta correta desta questão é a letra B. Os cultivos de produção como café, arroz, milho e cana-de-açúcar foram impulsionados com a construção de ferrovias, já que possibilitava o escoamento da produção. Letra B é a resposta correta do número 8, ok?
Tem aí também a número 9, na página 98, tá? Tem um texto para vocês lerem e eu vou direto às opções, tá? O texto descreve duas alterações na atual região centro-oeste. Dentre elas pode-se citar. O texto, gente, está falando, tá? Do desmembramento aí das alterações, né, ocorridas no centro-oeste, beleza? Lá no conteúdo fala disso. A questão A, o surgimento do estado do Amapá. B, o surgimento do território do Mato Grosso do Sul, desmembrado do interior do Mato Grosso. C, o surgimento do estado de Roraima, antigo território do Rio Branco. D, o surgimento do estado de Rondônia, antigo território de Guaporé. Anexado ao território de Tocantins ao estado de Goiás. A resposta correta dessa questão é a letra B, surgimento do território do Mato Grosso do Sul, desmembrado do território de Mato Grosso, ok? Na 10, tem uma imagem, né? Observe a imagem a seguir. Trata-se da escultura feita por Bruno Jorge, os candangos, também conhecido como os guerreiros. Ela está localizada na Praça dos Três Poderes, em Brasília, erguida em 1959, uma homenagem aos 80 mil trabalhadores responsáveis pela construção da capital. Falei muito disso, né? Tem até texto especial falando desses operários que vieram de diversas áreas do Brasil, principalmente da região norte, nordeste, para a construção de Brasília, tá? Com relação à construção de Brasília, pode-se afirmar todas as afirmativas a seguir, exceto que, tá? Letra A, substituiu o Rio de Janeiro para a capital do Brasil. B, foi construída durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek em 1956 e 61. C, um dos objetivos em atrair mais pessoas para a região centro-oeste do país e desenvolvê-la. D, a partir da sua construção, o interior do país passou a ser visto como um espaço de grandes possibilidades econômicas. Foi construída com a mão de obra de antigos índios da região amazônica chamada de candangos. A resposta correta, letra E, tá? 9, questão 11, também tem um texto para vocês aí darem uma olhadinha, né? E sobre a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, em 1967. Esse texto ele fala das estruturas, né, colocadas aí pelo governo para atingir cada vez mais o desenvolvimento dentro da região centro-oeste, tá? Então, a questão A, tinha como objetivo estimular a produção de soja na região? B, está associada a subsídios governamentais para o desenvolvimento da indústria? C, foi formada com o objetivo maior de integrar a região às demais regiões brasileiras? D, foi criada para a população local como forma de desenvolver a economia da região? Está associada aos progressos da produção cafeeira na região sudeste. A resposta correta é a letra C. Ela foi formada com o objetivo maior de integrar a região às demais regiões brasileiras, ok? 12, tem um gráfico que mostra Centro-Oeste participação às exportações e importação do país entre os anos aí de 2000 e 2016, tá? Com relação à economia da região Centro-Oeste, pode-se afirmar que, tá? Letra A região Centro-Oeste vem perdendo importância com relação à participação do Brasil no comércio mundial? Será que é essa? Sei lá, hein? B, o balanço comercial da região Centro-Oeste apresenta déficit consecutivo desde 2000? C, com grande evolução de exportação, a região Centro-Oeste não apresenta volumes estáveis de exportação nas últimas décadas? E letra D, a região Centro-Oeste dobrou sua importância no cenário de exportação nacional desde 2010. Resposta correta para esta questão do número 12, letra D, tá? A região Centro-Oeste dobrou sua importância no cenário de exportação nacional desde 2010. Na 12,
né, já corrigida. Vamos para 13, página 100. Com relação à pecuária do Centro-Oeste, pode-se afirmar que a região não apresenta significativo desenvolvimento de produção pecuária diante do cenário nacional. B. O maior destaque é para rebanho ovino, de onde saem 25% das exportações de lá para os Estados Unidos. C. O estado do Mato Grosso possui o maior rebanho bovino do Brasil. D. Brasília apresenta os melhores índices de produção pecuária da região Centro-Oeste. Letra E. Apesar de elevados resultados da pecuária, a produção na região é realizada para ser exclusivamente de modo extensivo. A resposta correta do número 13 é letra C. O estado do Mato Grosso possui o maior rebanho bovino do Brasil. Show de bola, né? Na 14, observe a imagem a seguir. É a última questão aí do capítulo. Sobre a agroindústria da região Centro-Oeste, pode-se afirmar que, letra A, surgiram graças ao bom desempenho da produção arroz, soja, milho, algodão e carne. B, são quase inexistentes na região Centro-Oeste, já que a agropecuária é desenvolvida de forma extensiva. C, são associadas no Centro-Oeste apenas com a produção de arroz. D, não fazem diferença no elevado desenvolvimento agropecuário da região Centro-Oeste. E letra E, são existentes apenas são existentes apenas nas áreas urbanas. A resposta correta dessa questão é a letra A. Surgiram graças ao bom desenvolvimento, né, dos produtos como arroz, soja, milho, algodão e carne. Ok, galera? Então aqui está a correção do capítulo 10 para vocês. Fiquem com Deus, até breve, tá? Não deixe de colocar o livro em ordem. Aproveitando, vai colocando o livro suplementar também em ordem, tá? Que logo, logo eu vou estar falando dele aí e fazendo correção com vocês. Beijo no coração, até breve.